Eram 5:30 da manhã, quando Arthur Almeida atravessou as portas da Techdyne Corporation. Aos 49 anos, este zelador imigrante carregava nos ombros mais do que apenas seus materiais de limpeza. Carregava o peso de um sonho de dar à sua filha um futuro que ele nunca teve. 15 anos antes, ele havia deixado para trás uma vida inteira em seu país, movido pela promessa de uma oportunidade para sua família, sua esposa, Helena, e a pequena Laura. Enquanto o sol nascia sobre os arranha-céus de São Paulo, ele iniciava seu ritual diário nos corredores silenciosos e vazios daquele império bilionário. Um homem invisível, cuja dignidade era sua única e inabalável fortuna, preparando o palco para os poderosos que logo chegariam. Pouco depois, uma voz infantil ecoou pelos corredores lustrosos. "Pai, você esqueceu seu lanche." Laura Almeida, aos 12 anos, era uma faísca de luz naquele ambiente frio e corporativo. Seus olhos brilhantes analisavam tudo, não com a curiosidade de uma criança, a precisão de uma mente genial. Na escola, ela era um prodígio, uma força da natureza em matemática e ciências, resolvendo problemas que deixavam seus professores perplexos. Ela sonhava em um dia pertencer àquele mundo de tecnologia, não como seu pai, mas como uma criadora. "Um dia eu vou trabalhar aqui, mas não limpando o chão", dizia ela, observando os engenheiros. "Vou construir coisas incríveis." Arthur sentia o coração apertar, um misto de orgulho e medo. A dura lição da invisibilidade vinha todos os dias. Executivos de ternos caros passavam por eles como se pai e filha fossem parte da parede, espectros em seu próprio mundo de poder. "Pai, por que eles nos olham como se não existíssemos?" perguntou Laura certa vez, sua voz carregada com uma dor que nenhuma criança deveria sentir. Arthur parou o que estava fazendo, olhou nos olhos da filha e repetiu o mantra que a ensinara desde pequena. "Filha, algumas pessoas pensam que o valor está no dinheiro que tem, mas nós sabemos a verdade." Laura completou, a voz firme. "O valor de uma pessoa está no que ela é por dentro." Aquela era a base de seu universo, uma verdade que em poucas horas seria testada de forma brutal. Eles eram invisíveis para o mundo, mas carregavam um universo de sonhos e um segredo brilhante. Se você acredita na força dos humildes e no poder dos sonhos, inscreva-se no canal e curta este vídeo para ver como a menina que ninguém via estava prestes a mudar tudo. No último andar da Techdyne, Ricardo Montenegro reinava sobre seu império bilionário. Aos 54 anos, o CEO via o mundo como uma arena dividida entre vencedores e perdedores. E para ele, pessoas como Arthur e Laura eram meros peões, nascidos para servir. Sua arrogância era uma névoa densa que o impedia de enxergar a humanidade nos andares de baixo. "Juliana, por que a equipe da limpeza ainda está visível nos corredores?" ele costumava gritar com sua secretária. "O trabalho deles é importante, mas a presença deles é indesejada. Eles deveriam ser invisíveis." Essa era a filosofia que governava seu mundo, uma indiferença fria que o tornava cego para o verdadeiro perigo que crescia não nos corredores, mas dentro de sua própria sala de comando, bem ao seu lado. O verdadeiro vilão, no entanto, não usava a coroa, mas a cobiçava. 2 andares abaixo, Marcos Albuquerque, o diretor de tecnologia, nutria um ódio silencioso e corrosivo. Ambicioso e calculista, ele desprezava Ricardo, mas seu veneno mais profundo era reservado aos imigrantes, a quem via como uma praga. Ao ver Laura ajudando o pai, um nojo profundo o consumia. Ele via neles o símbolo de tudo que queria erradicar. Seu plano era diabólico em sua simplicidade. Usar seu acesso privilegiado para plantar um vírus devastador, um cavalo de Troia digital que paralisaria a empresa. Destruiria a reputação de Ricardo e abriria o caminho para que ele, o verdadeiro visionário, assumisse o controle.
Naquela manhã de segunda-feira, com um clique, Marcos liberou o caos. O vírus se espalhou pelos sistemas da Techdyne como um incêndio invisível, consumindo tudo em seu caminho. Em segundos, milhares de telas se apagaram, mergulhando a empresa em um silêncio mortal e súbito. O cérebro do gigante de US$ 1 bilhão havia sido desligado. O silêncio foi então quebrado por uma onda de pânico. Gritos ecoavam pelos andares. Meu computador morreu! O sistema inteiro caiu, não consigo acessar nada. A corporação, que processava milhões por hora, estava completamente paralisada, vulnerável, e no centro da tempestade, Ricardo Montenegro corria desesperado, sem saber que o arquiteto de sua ruína o observava com um sorriso frio e satisfeito. No centro de comando improvisado, a arrogância de Ricardo Montenegro havia se desfeito, dando lugar a um pânico cru. Ele andava de um lado para o outro, o rosto vermelho, as mãos tremendo. Cada minuto que ficamos parados é um prejuízo milionário. Resolvam isso agora. Ele gritava, a voz distorcida pela aflição. Ao seu lado, Marcos Albuquerque desempenhava o papel de um tenente leal e preocupado, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação secreta. Ele oferecia soluções que sabia que não funcionariam, enquanto sutilmente sugeria que Ricardo deveria preparar o conselho para o pior. Cada palavra uma pá de terra sobre a cova profissional que ele mesmo havia cavado para seu chefe. A sala era um teatro de desespero e o vilão era o único que conhecia o roteiro. Enquanto isso, nos andares inferiores, Laura e Arthur ouviam os ecos do caos. Através dos monitores de segurança, Laura observava os executivos correndo como formigas em um formigueiro atacado. Sua mente, no entanto, não via desordem, mas um padrão. Pai, ela disse, a voz calma e analítica. Sistemas complexos como este não param todos de uma vez por acaso. Eles têm proteções, redundâncias. Arthur a olhou, surpreso. O que você quer dizer, filha? Laura apontou para as telas escuras. Para tudo apagar simultaneamente, alguém quebrar as proteções de propósito, alguém que está aí dentro. Enquanto os maiores especialistas da cidade viam uma falha catastrófica, a menina de 12 anos via, com uma clareza assustadora, a assinatura de um crime. As horas se arrastavam e a sala de crise se enchia com as mentes mais brilhantes da tecnologia de São Paulo. Equipes de consultores de elite, gênios da programação, todos se debruçaram sobre o problema e todos fracassaram. O vírus criado por Marcos era uma obra-prima. Destruição. Um labirinto digital sem saída aparente, construído por alguém que conhecia cada corredor e cada porta secreta daquele castelo de dados. Nunca vimos nada tão sofisticado, admitiu o líder de uma das equipes, a derrota estampada em seu rosto. A cada minuto, a Techdyne sangrava milhões e a esperança se esvaía. O fracasso dos especialistas, um após o outro, era a prova de que o conhecimento técnico sozinho não era suficiente para combater um mal tão íntimo. Desesperado, Ricardo tomou uma decisão drástica. Vou ligar para a Polícia Federal. Se isso foi uma sabotagem, eu quero uma investigação completa. A menção da polícia foi a pedra que finalmente causou uma rachadura na máscara de Marcos. Por uma fração de segundo, um pânico genuíno brilhou em seus olhos. Ele tentou disfarçar, argumentando que uma investigação poderia atrasar ainda mais a recuperação. Mas era tarde demais. Escondida, observando por uma fresta, Laura viu aquele vislumbre de medo. Para sua mente, lógica, aquela era a confissão. A teoria se tornou fato. Ela agora não tinha apenas uma suspeita, mas uma certeza. Ela sabia quem era o vilão. A questão era, como uma menina invisível poderia provar isso para um mundo que se recusava a enxergá-la? Longe da sala de crise, nos andares intermediários, a notícia do desastre se espalhava como um sussurro de medo. Sarah,
a secretária que sempre tratava Laura com carinho, e Mike, o segurança que via na menina um brilho especial, observavam o pânico com o coração apertado. Eles viam a chegada das equipes de especialistas, homens de ternos escuros, carregando equipamentos caros, e sentiam a onda de esperança inicial ser lentamente substituída pela angústia. Para eles, a crise não era sobre milhões de dólares no balanço da empresa. Era sobre as centenas de pessoas comuns, seus colegas e amigos, cujos empregos e famílias agora estavam na corda bamba. Eles eram os olhos do chão de fábrica, a alma da empresa, e viam a dimensão humana da catástrofe que os executivos só conseguiam medir em perdas financeiras. Enquanto os gênios da tecnologia fracassavam no andar de cima, a memória de Sarah e Mike se voltava para a verdadeira mente brilhante daquele prédio. Mike se lembrava do dia em que deu a Laura um livro antigo de programação. E uma semana depois, a menina voltou para discutir algoritmos complexos com uma fluidez que o deixou sem palavras. Sarah recordava as conversas na hora do almoço, quando Laura, com a simplicidade de uma criança, explicava conceitos de física quântica que ela mal conseguia acompanhar. Ambos sabiam. Eles haviam testemunhado a genialidade de Laura em primeira mão, um segredo compartilhado entre os humildes, um tesouro escondido bem debaixo dos narizes dos poderosos, que estavam cegos demais por seus próprios reflexos para enxergar. A frustração crescia a cada hora que passava. Vendo o desfile de especialistas caros admitindo a derrota, Mike comentou com Sarah, a voz carregada de uma ironia amarga. É inacreditável. A pessoa mais inteligente deste prédio provavelmente está trocando o saco de lixo de alguma sala agora. Eles olhavam para os corredores e, por vezes, viam a silhueta de Laura e Arthur, continuando seu trabalho com uma dignidade silenciosa em meio ao apocalipse corporativo. Sentiam uma esperança impotente. O que podiam fazer? Sugerir ao CEO em pânico que a filha do zelador de 12 anos talvez tivesse a resposta? Seriam ridicularizados. Então, eles guardaram seu segredo, uma prece silenciosa de que, de alguma forma, o milagre que conheciam encontrasse um jeito de se revelar. Às 4 da tarde, o desespero na TechDean havia atingido proporções catastróficas. 8 das melhores equipes de especialistas do país haviam se declarado derrotadas. Ricardo Montenegro, o CEO, estava à beira de um colapso. Um general assistindo seu exército ser dizimado por um inimigo invisível. A empresa já havia perdido milhões e a cada tic-tac do relógio, o abismo da falência se aproximava. Na sala de crise, o ar era o de um velório. A esperança havia morrido e os homens mais poderosos da cidade apenas encaravam as telas escuras, aguardando a inevitável execução de seus futuros. O império estava de joelhos e ninguém, absolutamente ninguém, sabia como salvá-lo da escuridão que o consumia por dentro. Enquanto a elite da tecnologia fracassava, Laura conduzia sua própria investigação silenciosa. Usando o passe de acesso de seu pai, ela se moveu pelas áreas técnicas do prédio, não como uma criança perdida, mas como uma exploradora em território inimigo. Sua mente genial absorvia a arquitetura da rede, mapeando cada servidor, cada conexão, construindo um modelo tridimensional do sistema nervoso digital da empresa. Ela formulou uma hipótese, uma intuição poderosa de onde estaria o coração da operação e, consequentemente, a origem do ataque. Ao ouvir os especialistas admitirem a derrota e levantarem a suspeita de sabotagem interna, ela soube que sua hora havia chegado. O tempo da invisibilidade havia acabado. Ela caminhou até a porta da sala de crise, o coração batendo forte, mas a mente afiada como uma navalha. Respirou fundo e entrou. "Com licença", disse ela, a voz pequena, mas clara, cortando o silêncio fúnebre. "Eu acho que posso ajudar."
O efeito foi surreal. 25 dos maiores especialistas do país se viraram para encarar uma menina de 12 anos com roupas simples, parada na porta. Ricardo a olhou com pura irritação. Arthur apareceu atrás dela, envergonhado. Laura, vamos embora, não devemos incomodar. Mas a menina não se moveu. Olhando diretamente para o CEO, ela afirmou com uma confiança inabalável: eu estudei computadores na escola. Eu sei que tipo de problema pode causar isso. Antes que Ricardo pudesse expulsá-la, Marcos Albuquerque explodiu em uma fúria desproporcional. Isso é ridículo! Ele berrou, o rosto vermelho de pânico mal disfarçado. Uma criança, filha do zelador, querendo nos ensinar como trabalhar? Seu ataque foi cruel e direto, usando o status de Laura e de seu pai como uma arma de humilhação. Seguranças, tirem essa gente daqui, sempre se metendo onde não são chamados. A violência de sua reação foi a semente da virada. Foi um exagero tão grande, uma defesa tão agressiva, que alguns dos especialistas mais atentos, como o líder de uma das equipes, olharam para Marcos pela primeira vez com uma nova e perigosa suspeita. Ele não parecia um diretor preocupado, parecia um criminoso com medo de ser descoberto. A coragem dela foi recebida com ódio e preconceito, mas por que ele está com tanto medo? Se você sentiu a injustiça deste momento, comente sua história e inscreva-se no canal, porque a verdade está prestes a ser revelada de forma chocante. Humilhada, mas com uma determinação de aço, Laura sabia que palavras não convenceriam aqueles homens. Ela precisava de provas irrefutáveis. Naquela mesma noite, enquanto a cidade dormia, a menina de 12 anos embarcou na missão mais perigosa de sua vida. Usando a chave mestra de seu pai, ela entrou na torre escura da Tech9, não como a filha do zelador, mas como uma investigadora. Guiada por sua memória fotográfica, ela encontrou a sala principal dos servidores, o cérebro pulsante da corporação. Ali, cercada pelo zumbido dos computadores, a verdadeira Laura despertou. Por horas, seus dedos voaram sobre o teclado, decifrando códigos e navegando por firewalls com uma habilidade que os especialistas da cidade não possuíam. No coração digital da empresa, ela não encontrou apenas o vírus, mas a assinatura de seu criador, Marcos Albuquerque. A revelação, no entanto, era muito mais sombria do que uma simples sabotagem. Laura descobriu uma pasta oculta com e-mails que provavam que Marcos estava vendendo segredos da empresa para concorrentes há meses. O plano dele não era apenas tomar o poder, era enriquecer, traindo a todos. E então, ela encontrou o horror final. Um segundo vírus, uma bomba relógio digital programada para ativar em 48 horas, projetada para apagar permanentemente todos os dados da empresa, incluindo as informações pessoais e bancárias de milhares de funcionários. Ele era um monstro, disposto a destruir vidas inocentes por pura ganância. Na manhã seguinte, na reunião de emergência, o desespero era palpável. Foi quando Laura entrou na sala, não mais com a hesitação de uma criança, mas com a autoridade de quem carrega a verdade. Senhor Montenegro, disse ela, ignorando Marcos, eu sei exatamente como consertar tudo. Marcos, vendo a certeza nos olhos dela, entrou em pânico. Isso é um absurdo. Não podemos deixar uma criança tocar em nossos sistemas, ele gritou, tentando fisicamente bloquear seu caminho. Mas sua reação exagerada apenas alimentou as suspeitas que já começavam a surgir. Marcos, afaste-se, deixe-a falar, disse o líder de uma das equipes de especialistas, a desconfiança clara em sua voz. A maré estava virando. Com o caminho livre, Laura se aproximou de um terminal. Na verdade, disse ela para a sala, eu não preciso de muito tempo, só preciso mostrar a vocês quem criou o vírus, quando ele foi instalado e para quem ele estava vendendo nossos segredos.
Seus dedos se moveram com uma velocidade estonteante. Marcos correu para tentar detê-la, mas era tarde demais. A tela principal da sala de reuniões se iluminou, exibindo o código do vírus com o nome Criador Marcos Albuquerque em destaque. Em seguida, uma cascata de provas. Os e-mails para concorrentes, os planos para o segundo ataque, seus comentários de ódio. Marcos congelou, exposto, digitalmente executado pela menina que ele considerava invisível. As provas irrefutáveis brilhavam na tela, um testamento digital da traição de Marcos. Sem ter para onde correr, sua máscara de profissionalismo se desfez, revelando o monstro de ódio por baixo. Esta empresa deveria ser minha, ele gritou, a voz distorcida pela raiva. Não vou ser derrotado por imigrantes sujos que vêm para roubar nossos empregos. Em um ato final de desespero, ele avançou e agarrou o braço de Laura. Você destruiu tudo, sua fedelha imunda. Antes que a segurança pudesse reagir, Arthur, movido por um instinto paternal protetor, se lançou entre eles. Tire as mãos da minha filha! Ele rugiu, não mais como um zelador humilde, mas como um leão defendendo sua cria. A violência do ato final de Marcos selou seu destino. A cena caótica terminou tão rápido quanto começou. Os seguranças imobilizaram Marcos, que se gritava insultos e o arrastaram para fora da sala. Sua queda foi tão espetacular quanto sua arrogância. Com o vilão removido, um silêncio pesado, mas diferente, tomou conta do ambiente. Era um silêncio de vergonha, de reflexão e de um respeito recém-descoberto. Ricardo Montenegro, o poderoso CEO, olhou para a menina de 12 anos que tremia levemente ao lado do pai. Seus olhos, antes frios e distantes, agora estavam cheios de uma emoção crua. Com a voz embargada, ele fez a primeira declaração da nova era da Techdyne. Laura, disse ele para que todos ouvissem, você salvou a nossa empresa. Ricardo, no entanto, sabia que um simples agradecimento não era suficiente. Ele caminhou até Arthur e Laura, e diante de toda a sua equipe e dos maiores especialistas da cidade, ele se curvou em um gesto de humildade. Eu preciso pedir desculpas, disse ele, olhando-os nos olhos. Eu fui cego. Tratei vocês como se fossem invisíveis, e essa cegueira quase nos custou tudo. Permiti que um ambiente de preconceito existisse bem debaixo do meu nariz. E a lição que você nos deu hoje, Laura, é uma que eu jamais esquecerei. O pedido de desculpas público, vindo de um homem tão orgulhoso, foi um terremoto que abalou as fundações da cultura daquela empresa, prometendo uma reconstrução baseada em novos valores. Enquanto os agentes federais chegavam para iniciar a investigação criminal, Ricardo começou a transformar suas palavras em ação. A partir de hoje, anunciou ele em voz alta, Arthur Almeida está promovido a supervisor geral de instalações de todo o complexo, com um salário que reflete seu caráter e dedicação. Arthur ficou sem palavras, as lágrimas escorrendo por seu rosto. E Laura Almeida, continuou Ricardo, virando-se para a menina, é nomeada nossa nova consultora especial de segurança de sistemas. A Techdyne financiará sua educação até o mais alto nível e ela trabalhará conosco para desenvolver um programa para jovens talentos. Em um instante, Invisível e seu pai humilde se tornaram pilares essenciais da empresa que os desprezava. Para selar a transformação, Ricardo fez um último anúncio, o mais poderoso de todos. E para que a lição de hoje jamais seja esquecida, estamos estabelecendo imediatamente o Fundo de Bolsas de Estudo Laura Almeida para financiar a educação universitária dos filhos de todos os nossos funcionários que demonstrarem talento e excelência, não importa sua origem ou posição. Nesse momento, a sala explodiu em uma ovação estrondosa. Eram aplausos não apenas para Laura e Arthur, mas para a promessa de um futuro mais justo. Ao lado do pai, Laura chorou.
não de medo, mas da alegria avassaladora de ver seu sonho se tornar realidade, não apenas para si mesma, mas para todos que viriam depois dela. Naquela noite, o pequeno apartamento de Arthur e Laura estava cheio, não de luxo, mas de algo infinitamente mais valioso: amor e comunidade. Vizinhos, amigos da escola e colegas de trabalho como Sarah e Mike se espremiam na sala, celebrando a vitória da família que por tanto tempo fora invisível para o mundo. A alegria era contagiante, uma festa para a coragem e a integridade. Maria, mãe de Laura, a abraçava com um orgulho que transbordava pelos olhos. Por anos, eles haviam sido a força silenciosa que mantinha a engrenagem do poder girando. Naquela noite, eles não eram mais a margem, mas o centro do universo. A prova viva de que a verdadeira nobreza não reside em um sobrenome ou em uma conta bancária. Em meio à celebração, Laura pensou em Marcos, provavelmente sozinho em uma cela, consumido por seu próprio ódio. E o que sentiu não foi triunfo, mas uma profunda pena por uma vida desperdiçada em inveja em vez de criação. Seu pai se aproximou, o olhar carregado de uma admiração que palavras não poderiam expressar. "Você me ensinou uma lição hoje, minha filha", disse ele, a voz embargada. "Mas foi o Senhor que me ensinou sobre valor e dignidade", ela respondeu. Arthur sorriu. "Eu lhe ensinei a sonhar. Você me ensinou que às vezes é preciso lutar para que o mundo nos permita sonhar." Naquele momento, o ciclo de aprendizado se completou. A filha se tornara também a mestra. O legado daquele dia se enraizou na cultura da TechDean. O Fundo de Bolsas de Estudo Laura Almeida tornou-se um programa próspero, abrindo portas para dezenas de jovens talentos de famílias trabalhadoras. Ricardo Montenegro, um homem transformado, passou a liderar com humildade, buscando ativamente as vozes que antes ignorava. E Laura, embora ainda uma estudante, tornou-se uma presença respeitada nas reuniões de segurança da empresa. Sua genialidade agora não mais um segredo, mas um dos ativos mais valiosos da corporação. Sua história virou uma lenda, um poderoso lembrete de que a próxima grande solução pode vir de qualquer lugar, a qualquer momento, bastando apenas que alguém esteja disposto a enxergar. Esta história nos recorda que o mundo está cheio de Lauras e Arthurs, pessoas de talento extraordinário e caráter profundo, que trabalham silenciosamente nas sombras, sustentando o mundo dos visíveis. Eles são o alicerce sobre o qual os impérios são construídos. A jornada de Laura é um convite para abrirmos os olhos, para vermos além dos uniformes e dos cargos, para reconhecermos a genialidade que mora ao nosso lado. Porque a grandeza não se mede pela altura de um arranha-céu, mas pela coragem de um coração que, mesmo na invisibilidade, ousa lutar pelo que é certo e com um único ato ilumina o mundo inteiro. A história de Laura e Arthur nos lembra que heróis estão por toda parte. Se você foi tocado por esta jornada de coragem e dignidade, inscreva-se, curta e comente de onde você nos assiste. Vamos juntos celebrar as vozes que o mundo precisa ouvir.